Sexta-feira, 19 de abril. Confira os destaques desta edição. O segundo dos 3 episódios sobre o lixo plástico. Os problemas que as enchentes podem causar na vida das pessoas. E ainda, os preparativos para compor a ceia do feriado de Páscoa. O TV Boa Notícias começa agora. No último dia 8, o Rio de Janeiro sofreu a maior chuva dos últimos 22 anos, provocando destruição, deixando bairros submersos e até causando mortes, 10 no total. Nossa repórter Nicole Paiva foi às ruas para contar os problemas causados pela enchente. Nesta última semana, o Rio de Janeiro ficou em estágio de crise. A forte chuva que caiu na cidade afetou a vida de milhões de cariocas. Além disso, as enchentes podem trazer diversos danos à saúde, inclusive mental. O temporal provocou deslizamentos de terras, afetando diretamente a vida de grande parte dos cariocas, causando o fechamento de vias que ligam importantes locais da cidade. Vamos ouvir o que Daniel Menezes e Levi Neto vivenciaram durante as enchentes. Só deu para tirar uns móveis do lugar, mas já tinha pego meu REC, né? Uma estante que eu tinha também, né, antiga na minha sala. E quando eu consegui controlar um pouco a água na minha sala, que eu saí, eu vi a rua toda inundada, né, os carros saindo do lugar, as pessoas gritando de suas casas. Meu vizinho, minha perca foi pouca, porque meu vizinho ele perdeu tudo dentro de casa, porque ele não estava em casa e a água tomou conta de toda a casa dele, entendeu? Então ele perdeu tudo de fato, porque a quantidade de água é absurda, é o desespero, que a gente não consegue caminhar, entendeu? Minha sobrinha pequena, eu botei ela no colo, eu lembro que eu botei ela no colo e eu fiquei no batente de fora da minha casa, né? Desesperado, e a chuva não parava de chover e o desespero tomou conta da gente. Eu tenho um rio que passa aqui perto, que é o Rio Faria Timbó, e sempre quando chove muito em um período do ano, ele sempre transborda. Tanto que o pessoal que mora na minha rua, que mora assim no bairro, todo mundo tem comporta. Só que às vezes é um volume de água muito grande. Às vezes ultrapassa, todo mundo tem assim algumas perdas, né? Acontece praticamente todo ano. Né? E a água invadiu a garagem, invadiu o quintal. A gente perdeu alguns móveis, sofá, estantes, alguns aparelhos. E foi um prejuízo muito grande. Assim, é uma sensação muito ruim, né, cara? Ver assim, eu que moro com os meus pais, vejo eles sofrendo muito para conquistar as coisas e vai embora assim de uma maneira tão triste, porque você se sente muito impotente, porque você não tem muito o que fazer. O profissional de enfermagem Paulo Guedes comentou sobre as doenças que a chuva pode causar em quem tem contato com a água suja. A gente pode pegar várias doenças tendo contato com água de chuva, de enchente, mas a mais comum é uma doença que é transmitida pela urina do rato, que é a leptospirose. Basta a gente ter uma porta de entrada, ou seja, uma ferida, ter tirado uma cutícula da unha do pé, ter um ferimento qualquer na perna, um ralado de um futebol, e tendo contato com essa água, com essa bactéria que vem pela urina do rato, a gente pode adquirir esta doença chamada leptospirose. Essa é a mais comum. O psicólogo Lincoln Nunes explica a forma de tratar a cabeça das pessoas que passaram por esse tipo de tragédia. Ele nunca mais vai esquecer do trauma. O que tem que acontecer no processo terapêutico, ele conseguir narrar esse episódio ou lembrar dele sem ter toda a catarse emocional, paralisação, crise que ele teve naquele momento, que ele continua tendo. Então, o objetivo do terapêutico é dessensibilizá-lo. Chamamos de dessensibilização sistemática o processo de exposição do sujeito gradualmente aos estímulos que disparam essa reação, para que ele possa aprender métodos de autorregulação emocional e correção de alguns pensamentos distorcidos aplicados naquele momento. Tem até muita solidariedade, porque a gente se apoia muito, né? Eu tenho vizinhos que são só senhores de idade, né? Não conseguem dar conta nem de fazer uma limpeza que é necessária, porque depois que a água baixa, seca, fica aquela crosta de lama, aquela rua empoeirada, que deixa assim
quase que inabitável, é bem difícil. Minha família me ajudou muito, graças a Deus minha família é bem estruturada, conseguiram me ajudar a comprar o que eu perdi, que ficou pouco, que eu vim trocar, né? Mas eu lembro que na rua, as pessoas da nossa rua, elas se compadeceram com o caso do meu vizinho e de mais outra vizinha mais na frente da rua. E a gente juntou um dinheiro, fomos nessas casas, nessas lojas de móveis de segunda mão, compramos alguns móveis. A destruição causada pela forte chuva que o Rio de Janeiro sofreu nas últimas semanas deixou marcas na cidade, como por exemplo ruas e vias esburacadas. Nossa equipe foi a campo ouvir motoristas para identificar alguns dos problemas causados por estas crateras. Os buracos nos asfaltos das vias na cidade do Rio de Janeiro têm sido um grande problema para motoristas e pedestres. Os carros são obrigados a reduzir a velocidade, mesmo quando não existe um radar. Reportagens relatam alguns acontecimentos em torno da cidade. O taxista Paulo Monteiro conta como tem sido sua experiência no trânsito. Na verdade, a gente andando muito aqui na parte da Tijuca e Zona Sul, a gente acredita, eu pelo menos pela minha experiência, na Zona Norte. Quanto mais você vai subindo em direção na periferia, vai diminuindo, vai aumentando muito mais essa questão aí do asfalto. E tá bem crítico mesmo, a cada dia que passa a cidade está mais jogada, a cidade está com uma dificuldade muito grande na mobilidade. Hoje a manutenção do carro está bem cara e isso aí atrapalha bastante. A gente já viu até batidas, infrações de trânsito, justamente por causa de um buraco ou de outro. A gente tenta desviar ou não, mas na maioria das vezes a parte da suspensão, pneu que rasga, isso tudo acontece com uma frequência muito grande. O engenheiro Washington Formiga explica as questões mecânicas relacionadas aos asfaltos. Normalmente os problemas associados aos asfaltenos tem muito a ver com a sua questão mecânica, né? Porque tem muita carga sempre passando por cima dele e se ele não tiver um certo grau de elasticidade, a chance dele trincar vai ser maior. Então, tradicionalmente, às vezes, para evitar esses problemas, você coloca pó de borracha para aumentar justamente essa elasticidade e melhorar a propriedade dele em cima disso. Um outro problema também associado aos asfaltenos, né, porque como ele é derivado do petróleo, um dia a fonte há de secar. Então, se deve, de certo modo, pensar em possibilidades para o futuro. Estamos aqui na estação de metrô da Cidade Nova, no trem do Rio de Janeiro, e como vocês podem ver, há uma grande quantidade de buracos no ponto de ônibus localizado abaixo da passarela da estação. A quantidade de buracos nas ruas do Rio de Janeiro impressiona. Grandes ou pequenos, eles estão em todas as regiões e transformam qualquer caminho em uma prova de obstáculos. Nos 2 primeiros anos da gestão do prefeito Marcelo Crivella, a operação tapa-buracos foi reduzida quase à metade em comparação aos anos anteriores. O número de reclamações da central de atendimento disparou. Em nota, a Seconserm informa que possui 23 gerências de conservação que atuam na manutenção asfáltica de todas as ruas do município, divididas em 5 áreas de planejamento. No último trimestre de 2019, já foram solucionados 15.665 buracos. Em 2017, a Seconserm solucionou ao todo 91.029 buracos. Em 2018, o número é ainda mais expressivo. Foram recuperados 93.590, restabelecendo o pavimento das vias. No último dia 15, o incêndio na Catedral de Notre Dame comoveu o mundo. O mesmo já havia acontecido em 2 de setembro de 2018, quando o Museu Nacional do Brasil foi consumido por um incêndio de grandes proporções, no que já era considerado a maior tragédia museológica do país. Na matéria a seguir, você confere uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil que resgata a memória de obras salvas do incêndio. Na segunda-feira, dia 15, ocorreu um incêndio na Catedral de Notre Dame, em Paris, caso semelhante ao do Museu Nacional, que foi coberto por chamas em setembro do ano passado. Após 7 meses do incêndio, o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro apresenta a exposição Museu Nacional Vive, Arqueologia do Resgate, trazendo obras que foram recuperadas do prédio principal. O educador do CCBB Educativo, Jean Carlos Barbosa, detalha mais sobre o assunto. Bom, a exposição Arqueologia do Resgate, o Museu Nacional Vive, ela traz essa investigação do que está acontecendo hoje no Museu Nacional, que é essa arqueologia que está sendo realizada para o encontro das peças que foram perdidas ou pedaços
dessas memórias que foram deixadas após o incêndio de setembro do ano passado, lá no espaço do Palácio do Museu Nacional. Ela vem também trazendo essa investigação do espaço do museu, como é que nós relacionamos com esse espaço, com a memória e como esses objetos que são preenchidos de memória, eles permanecem e devem permanecer vivos, exatamente como a história dentro do nosso corpo. No térreo do CCBB, encontra-se o meteorito Santa Luzia, que caiu do espaço em Lusiânia, Goiás, em 1922. Ele pesa cerca de 2 toneladas e é composto por alguns elementos como níquel, fósforo, cobalto, cobre, entre outros. O público também pode encontrar aves taxidermizadas, o crânio do boto cor-de-rosa, crânio do rinoceronte, peixes, tartarugas, sapos e pouquíssimos insetos, visto que foi uma área muito afetada pelo incêndio. Além disso, também há corais e crustáceos. Um dos maiores destaques da mostra é o crânio de um jacaré-açu, que foi resgatado por inteiro dos escombros. Assim como ele, também há outros exemplares que foram salvos e caracterizam coleções de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina, como vasos, ânforas e lamparinas romanas e estrucas, e peças de mochicha e chimbu, vindas do Peru. Conversamos com algumas pessoas que estavam presentes na exposição, para saber a sensação de rever aquelas peças. Interessante, primeira vez que eu venho. A história vai continuar e a gente vai construir outras relações com esses objetos. Eu acho que qualquer coisa que traga uma lembrança seja positiva, pelo menos traz um pouco da história. A educadora do Museu Nacional, Aline Miranda, fala sobre as transformações de algumas peças e o resgate de outras. A exposição vai até o dia 29 de abril, de segunda a quarta, de 9 da manhã às 9 da noite. Lembrando que a classificação é livre e a entrada é franca. Na última edição do TV Voa Notícias, você conferiu o primeiro dos 3 episódios dos problemas causados pelo lixo plástico. O segundo, você confere agora na matéria de Leandro Vitor. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Os 4 R's da sustentabilidade nos fazem um alerta geral. É preciso que cada indivíduo se responsabilize pelo lixo produzido e se mobilize pela causa. Apesar do problema que a poluição plástica representa no Brasil, ações como os mutirões de limpeza da Rede Eco Cidadã ajudam a conscientizar a população sobre os cuidados com o lixo. O jovem Pedro Zeno, do Mais Trilhas, um dos projetos parceiros da Rede Eco Cidadã, comenta a importância do diálogo ambiental na sociedade. E um dos nossos entendimentos é que a nossa atuação precisa ser em rede. Hoje o mundo está conectado, então as pessoas estão conectadas e a mudança vai vir a partir da rede. Então a gente sentou junto e criou a Rede Eco Cidadã junto com outros projetos, outras empresas, ONGs, então é um movimento diverso. Então hoje a gente trabalha integrado às universidades públicas para produzir uma série de diálogos e pesquisas que possam apontar no caminho a necessidade de ações como essas, ações onde a gente possa integrar tanto vendedores, ambulantes, quanto empresas, cidadãos, poder público. Sócia em uma empresa que vende produtos sustentáveis, Beth Prado conta como funciona o trabalho. São recolhidos resíduos de empresas, como por exemplo lona do Banco do Brasil. Essa lona vira uma bolsa que é produzida por essas artesãs. Se a gente se unir no mesmo propósito, um propósito do bem, uma rede do bem, a gente pode mudar sim o que a gente está vendo hoje aqui. É isso que a gente acredita, mas a gente pretende impactar cada vez mais pessoas e fazer a diferença. Com o mesmo propósito, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro criou o Centro de Educação Ambiental.
O departamento visa implementar medidas que apoiam políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, como explica a diretora Márcia Costa. O Centro de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como uma atribuição a sensibilização, a conscientização para a população sobre os programas e os projetos que a Secretaria desenvolve. O Centro de Educação Ambiental ele trabalha a educação ambiental de uma maneira transversal e a gente fala perpassa sobre vários assuntos, resíduos sólidos, Mata Atlântica, sobre a conservação, monitoramento, toda esse unidade de conservação, a gente trabalha todas essas ações, todos esses conceitos. A gente tem projetos com crianças na Orla, que é o projeto Guardiões da Orla, que é um projeto muito bacana, que a gente gosta muito de realizar. A gente leva crianças de escola municipal para a praia e eles vão plantar, eles plantam, assistem a uma aula num dos nossos centros de educação ambiental e depois eles vão fazer o plantio. Gerente de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambiente, Alberto Cabral destaca também outras atividades de ação direta desenvolvidas pela pasta. Nós temos outros programas vinculados aqui à nossa secretaria, como por exemplo o Light Recicla, onde a iniciativa privada, através da Companhia de Eletricidade Light, ela fomenta uma ação de recebimento de resíduos em troca de um benefício econômico nas contas de energia nessas áreas mais carentes do município. O Conservando Rios, ele fundamentalmente apega-se à retirada de resíduos jogados no curso hídrico, né? São toneladas e toneladas de resíduos retirados desses corpos hídricos, fazendo um benefício imenso às bacias hidrográficas do Rio de Janeiro. Semana que vem você vai ver, no último episódio da nossa série, os caminhos percorridos pelo lixo no processo de reciclagem. A Semana Santa, a data religiosa que aquece o mercado de peixes e frutos do mar, chegou. Mas e você? Já sabe com quais pratos vai comemorar a tradição em família? Confira na reportagem de Carolina Ewald como estão os preparativos para compor a ceia do feriado de Páscoa. Semana Santa chegando e o TV Ovo Notícias vem ao mercado de São Pedro, famoso por ter a tradição de ter os melhores pescados, para saber o que você, consumidor, está planejando para a ceia e quanto isso vai custar. Peixe, como sempre nessa época, fica muito caro, né? É difícil porque não é acessível para todo mundo, né? Uma coisa que deveria ser. Está razoável. Poderia estar mais baixo, né? Eu acho que tá bom. Para aqui para o mercado tá bom, porque na minha região onde eu moro é o dobro do preço. Tá mais ou menos. Bom, barato não tá não. Absurdo, tá muito caro. Mas a gente tem que comprar, né? Fazer o quê, né? Caro é apelido, tá? É gritante. Pesquisar com cuidado, cada banca tem um valor diferenciado, tem que pesquisar com cuidado. O peixe está muito caro, o que está mais barato não é a boa qualidade também. Então a gente tem que optar para comprar um pouquinho mais caro, porque é só uma vez que a gente vem comprar, né? Muito bom, principalmente do camarão, que está R$ 24,99, né? Então assim, para véspera de feriado, tá um preço bem acessível, bem legal. O preço varia também conforme o pescado, claro. Mas pelo que conversamos aqui com o pessoal, parece que não vão ser só os peixes tradicionais que vão marcar presença na ceia nessa Páscoa, mas principalmente também o camarão. Tradição para mim, com certeza, é o camarão, que não pode faltar. Tô levando dourado, tô levando sardinha e camarão. Comprei agora 2 quilos de camarão, já comprei ova. O camarão aqui a gente sempre compra, sabe que é bom e tá com preço bom. Camarão e peixe não pode faltar na Semana Santa, né? Os vendedores confirmam, o crustáceo tem sido um dos mais procurados, tanto pelo sabor quanto também pelo preço. É de praxe já na Semana Santa
o aumento do consumo do camarão, né? Então, quando chega nessa época do ano, o preço abaixa bastante, né? Para todo mundo poder consumir e começa a aparecer variedade. É para todo tipo de classe social, né? Tem mais em conta, tem o médiozinho e tem o PG que faz o prato mais sofisticado. O peixe leva mais, tem cabeça, tem tripa, tem tudo, o camarão faz com ele todo inteiro, entendeu? A perca é menor do camarão. E ainda está mais barato que o peixe, por isso está vendendo mais, entendeu? Parece que o bacalhau perdeu o trono e a culpa é do sal, mas não pelo peso que ele vai fazer aqui no quilo, e sim no bolso. Geralmente a gente faz o bacalhau, mas também, né, não tem condição. Bacalhau só para quem pode. O bacalhau está mais difícil, ainda mais agora que o dólar aumentou. Simplesmente a gente só olha para ele. O bacalhau realmente encareceu em comparação com os anos anteriores. Teve um aumento de 19,35%. O povo está sem dinheiro, minha filha. Cadê o poder aquisitivo? Não tem, uma mercadoria cara, mercadoria importada. Então, aqui eu estou sem extremidade nenhuma, estou trabalhando normal, como se fosse o dia a dia normal. Bacalhau, o pessoal até pergunta, mas estão trocando por outros tipos de peixe pelo preço também do bacalhau, que está bem salgado, entendeu? Então a galerinha está escolhendo outros tipos de peixe para poder botar no local do bacalhau, para poder fazer Semana Santa, né? Nesse feriado, o importante não é qual peixe ou fruto do mar você vai levar para casa, e sim se reunir em volta da mesa com a família para celebrar. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.